Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz para você também que está aí no YouTube, diretamente do nosso canal do Sol da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Vamos começar agradecendo a Deus, o privilégio de estarmos aqui, adorando o seu nome, glorificando a Ele, louvando. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. Obrigado por mais uma semana, obrigado por estarmos aqui, Deus. Nos abençoe. Esteja entre nós, meu Deus, com teu fluir, com teu mover, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por todas as coisas, Pai. Por isso que nós queremos te louvar mais e mais, cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Para você que pode e quer, claro, na liberdade do Espírito Santo. E vamos cantar isso para Ele, essa canção. O nome dela já diz, Quero Louvar-te, né? Então, é o desejo do nosso coração estar aqui, na casa dEle, adorando cada vez mais. Amém. Quero louvar,
Aleluia. Essa canção é muito, muito, muito bonita. E o comecinho dela já diz tudo. Invoca-me e eu te responderei. Aí ela ainda traz, confia, né? Que é a coisa mais difícil que a gente como humano tem, né? Confiar, entregar, né? Confia. E aí depois ela fala, descansa. Né? E é tudo que a gente não sabe fazer. E aí eu lembro do Salmo 125, que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E essa primeira parte, os que confiam no Senhor, confiar é entregar, né? E para a gente entregar e confiar, é preciso que a gente pare de confiar em nós mesmos. Primeira coisa, para de confiar em nós mesmos. E confiar naquele que faz. É descansar naquele que faz. Aí depois fala, os que confiam no Senhor são como Sião, né? Ou seja, os montes protegem, ou seja, confiando estou seguro, não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor têm a sua fé inabalável. Amém. Inabalável. Então, confia, descansa, mas invoca em todo tempo, porque Ele te responderá. Amém? Glória a Deus. Descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. E põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. As ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. E põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A
oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. É isso que o Senhor te diz nessa manhã. Confia, espera, estou contigo, eu nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Amém. Glória a Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos declarar isso? Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que um dia voltarás
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Acho que hoje eu só estou vendo carinha. Ah, tem aqui, ó. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nossa igreja fica muito feliz com a presença de vocês. Nós temos uma lembrancinha para entregar para vocês, viu? Deus abençoe. Amém. E as crianças que ainda permanecem, os adolescentes, se quiserem se encaminhar para as salinhas também, tá bom? Tá à tua disposição. Gil. Amém. Amém. Já estou aqui, Marquinhos. Amém. Eis-me aqui. Amém? Amém, igreja. Bênção, louvor, né? Maravilhoso. Estava até aqui, Marquinhos, pensando, né? Vocês conhecem as notas terrenas, né? Imagina as celestiais, né? Eu pensei que você já estava indo. Hã? Mas estava muito gostoso, não estava, irmãos? Amém. Aleluia. É isso aí. A gente tem o privilégio logo essa manhã a gente poder estar juntos aqui mais uma vez, então é motivo de muita alegria, de louvor a Deus mesmo, né? De canto a Deus, né? Por esse privilégio. E eu queria lembrar, antes de mais nada, que domingo que vem nós vamos ter o batismo aqui, né? Nós vamos montar a estrutura aqui da piscina, então todos aqueles que desejam passar pelo batismo das águas, no domingo é sua oportunidade, amém? Para você participar desse momento, é importante você ligar para o Bruno, no 99805-7189, e dar o seu nome, e às vezes as pessoas da sua família também, você pode fazer isso. É importante que ele já tenha antecipadamente a condição de receber esses nomes, tá bom? E quem sabe também, às vezes você não decidiu ainda, eu queria assim pedir a Deus aqui em espírito que a gente tenha o privilégio, quem sabe alguns que estão aqui, ou alguns que vão nos ouvir à noite, né, o nosso culto gravado, você poder tomar essa decisão pessoal, né, de realmente entregar a sua vida a Cristo e fundamentar essa realidade através do batismo, né? O batismo é para isso, é como se fosse um selo, vou usar esse termo, né, da promessa de Deus sobre a nossa vida, sobre essa nova vida que Deus nos deu e da possibilidade da vida eterna com Ele. Amém? Se você souber de alguém também essa semana, passa lá para o Bruno, vamos estar todo mundo junto celebrando esse momento com grande alegria. Eu queria falar um tema hoje, eu até passei para os irmãos, né? A gente ouve, até colocou aqui, né? Você já ouviu falar muito aquele ditado popular, né? Que a esperança é a última coisa que morre, não é? Não é muito comum esse ditado popular? E é interessante, porque essa definição, ela tem um caráter mais assim, terreno, material, né? Natural. Porque, na verdade, a esperança que Deus traz como proposta para as nossas vidas, na palavra dele, e como promessa, ela é totalmente contrária a essa condição, né? Porque se a gente pudesse traduzir Deus numa palavra, uma delas poderia ser esperança. Então, Deus é a esperança, amém? Como realmente uma pessoa que tem isso para as nossas vidas dentro de um contexto momentâneo e também dentro de um contexto celestial. Para a gente poder meditar um pouquinho sobre isso, ser edificado sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seja aí gráfica, né, ou digital. Eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo 4. E eu queria usar um pouquinho esse texto para que a gente possa ser edificado essa manhã com aquilo que Deus tem para revelar para as nossas vidas.
e até para que a gente tenha de uma forma bem prática, né, de que esperança Deus está tratando conosco, do que exatamente Ele está falando, o que é o significado disso para as nossas vidas. Então eu gosto muito, não é o único texto, você vai encontrar vários na Bíblia que podem nos ajudar nesse sentido, né? Mas o 1 Samuel capítulo 4 é bastante interessante. E eu escolhi ele porque ele tem uma historinha, né? Ele tem uma história um pouco triste, de um momento muito triste do povo de Israel. E a palavra de Deus começa aqui, ó, 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra de Deus fala assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a uma cidade, um lugar chamado Afec. Versículo 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo de batalha cerca de 4.000 homens. Né? E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus, nossos inimigos? Então eles sugeriram, né? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E 2 dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho melhor o começo desse texto, né? A palavra de Deus fala que o povo de Israel, como era um inimigo realmente muito difícil para a vida de Israel, eram os filisteus. E esse momento aqui, eles vão em combate contra os filisteus. E eles têm uma derrota muito grande, muito grave. Conforme a Bíblia relata aqui, 5.000 pessoas morreram nessa batalha. Então foi um motivo de muita vergonha, de muita tristeza. E aí eles tiveram uma brilhante ideia. Eles tiveram uma brilhante ideia. Porque a Arca da Aliança, eu creio que a maioria das pessoas sabe do que se trata isso, né? Que era um elemento que Deus mandou fazer para ter um significado sobre a vida de Israel. Aquela arca significava, dentro do contexto de Israel, a presença de Deus. Isso é Antigo Testamento, né? Velho Testamento. Aquela arca tinha significado. Então, diante daquela derrota, eles tiveram uma proposta de que na próxima peleja contra os filisteus, eles levassem a arca, para que aquele elemento pudesse ser algo que pudesse nos ajudar e dar vitória, né? Com certeza era isso que eles queriam, a proteção de Deus, né? Quem não quer, né, irmãos? A proteção de Deus, né? Todo mundo quer. E nada melhor do que essa proteção naquela época, no entendimento deles, de que a arca estivesse ali e eles pudessem guerrear, pudessem batalhar com a presença dela. Parecia que estava tudo indo muito bem. E eles fizeram isso, foram lá nesse lugar que é Siló, né, onde a arca ficava, e junto com eles ainda trouxeram 2 sacerdotes que eram filhos de Eli, para poder levar essa arca. E eles fizeram isso, amados. E o fato é que quando eles fizeram isso, no versículo 6, você pode acompanhar comigo aí, a palavra de Deus fala que os filisteus, ouvindo, né, que ou sabendo que aquela arca agora estava com eles ouviram, né, voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, os filisteus se atemorizaram. Disseram: os deuses vieram ao arraial. Ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim. Então, quando os filisteus ficaram sabendo desse fato, eles ficaram aterrorizados e com muito medo. Porque eles, assim como o povo de Israel, eles sabiam de toda aquela história do livramento de Deus, da libertação de Deus do povo de Israel do Egito. E de todos os grandes feitos, né, dos grandes milagres, das grandes maravilhas que Deus operou. Então, naturalmente, eles pensaram, nós estamos perdidos, né, e nós vamos acabar sucumbindo à presença dessa arca, porque isso realmente parece que faz muita diferença para o povo de Israel. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Apesar de, naturalmente, até os inimigos reconhecerem isso, olha o que vai acontecer.
versículo 10, a partir do versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E fugiram cada um para a sua tenda. Foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Lembra lá na primeira batalha? 5.000 homens. Nessa segunda batalha, com arco e tudo que eles tinham direito, caíram, segundo o relato bíblico, 30.000 homens de infantaria, homens de guerra. Né? Quer dizer, não relata nem o que pode ter sido as outras vidas. E, para piorar a situação, o versículo 11, foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, aqueles dois sacerdotes, filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, eles foram mortos. Terrível. Amém? Situação terrível, prejuízo sem medida, né? Vergonha sem medida, derrota como poucas o povo de Israel teve. Será que por que aconteceu isso? Né? A gente tinha que fazer essa pergunta, mas esse não é o povo de Deus, não é o povo de Israel, não é o povo da promessa. Né? Depois, se você puder investigar um pouquinho mais, né, que é para isso que a Bíblia serve, aqui a gente faz só uma forma de te encorajar a buscar mais, né, porque você precisa ir mais fundo. Você vai ver que a situação de Israel não era muito confortável. Esse povo aprendeu e foi corrompido e foi contaminado por uma série de situações que afastaram o coração deles, né, de Deus e da esperança em Deus, da confiança, assim como a gente ministrou aqui nesse louvor, né, de confiar, de descansar, de crer mesmo no Deus e não nos elementos, né, que inclusive esse Deus produziu, orientou a ser produzido. E é interessante a gente observar que esse momento foi tão terrível. A partir do versículo 12 tem uma parte que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, versículo 12 aí, né? Então, quando aconteceu isso, correu do campo de batalha um homem de Benjamim. Um homem de Benjamim é porque ele é dessa tribo, de Benjamim. Só para o seu conhecimento também, o apóstolo Paulo também é da tribo de Benjamim. Né? E há uma suposição também histórica que a própria Maria, mãe de Jesus, também era da tribo de Benjamim. Isso é só para enriquecer aí um pouquinho seu conhecimento, depois você observar como Deus é um Deus de detalhe. E esse homem de Benjamim, ele chegou no mesmo dia a Siló. Ele saiu correndo daquele campo de batalha, né, que foi Afec, e ele foi correndo lá em Siló, aonde ficava a arca, onde ela deveria estar, aonde o sacerdote ali ficava lá aonde a arca tinha que ficar, e ele foi correndo. Sabe quantos quilômetros ele correu nesse dia? 42 quilômetros. 42 quilômetros. Esse fato ele aconteceu no ano de 1100 a.C. Então, assim, só para nossa também riqueza assim, de cuidado, a gente sabe que a maratona grega, né, que deu origem às Olimpíadas, né, assim, que orienta, que incentivou, que motivou as Olimpíadas, é a maratona. Né? A maratona também ela tem 42 quilômetros. E foi exatamente porque um soldado ateniense, após uma vitória dos exércitos atenienses, ele corre também 42 quilômetros do campo, da região de Maratona, até Atenas, para avisar os atenienses. Mas isso aconteceu há aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Esse jovem aqui, ele correu essa mesma maratona 1100 anos antes de Cristo. 42 quilômetros. Para poder exatamente avisar ao profeta Eli, lá na cidade de Siló, que Israel tinha sofrido uma grande derrota, que Israel tinha perdido a arca, porque os filisteus tomaram essa arca deles, e que os seus 2 filhos tinham sido mortos nesse lugar também. E foi isso que ele fez, foi por isso que ele correu, foi por isso que ele foi lá levar essa mensagem de tristeza, de dificuldade, para aquele profeta. Quando ele chega lá, depois eu não vou ler aqui, eu vou ser um pouquinho objetivo por causa do nosso tempo, mas quando ele chega lá e dá essa notícia, o profeta Eli, que tinha 98 anos, ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre.
uma das esposas de um dos filhos dele que estava grávida, ela sofre, né, um processo de parto e ela tem um filho e ela morre nesse parto, mas antes dela morrer nesse parto, ela declara, né, que aquele menino se chamaria Icabode, porque o que significava isso? Que a glória de Deus foi tomada, né? Ela deixou a presença de Israel. Momento muito, muito, muito difícil para a vida daquele povo, para a vida daquela nação, para a vida daquelas pessoas. E às vezes, irmãos, a gente pega um texto desse, né, e a gente percebe que muitas vezes, hoje mesmo, quantas pessoas, quantas famílias, às vezes pessoas que estão aqui, você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida. Um momento que às vezes você não gostaria de passar, uma experiência que você não gostaria de viver, mas às vezes você está passando. Ou às vezes você sabe de alguém que está passando. Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela falava assim, ó, ela visitou alguns países da Europa e ela até concluiu comigo assim, na verdade está tudo igual, né? Não é porque as pessoas estão na Europa, que é um lugar considerado rico, que as pessoas estão bem. Mas é perceptível que o sofrimento humano, as dificuldades humanas, as angústias humanas, elas são presentes na vida do ser humano como um todo, na vida da natureza, né? A própria palavra de Deus fala que a criação, ela geme pela revelação dos filhos de Deus. Ou seja, há um gemido, há um clamor, né? Realmente pela presença de Deus, pela manifestação de Deus, para que isso possa trazer graça, possa trazer revelação, possa trazer conforto, né, para a vida de todos. Isso é criação. Então há esse anseio, né, esse desejo. E diante, às vezes, das circunstâncias, né, o que a gente observa, inclusive através desse texto, o que aconteceu com o coração desse povo? O que está acontecendo com o coração das pessoas? Em que e no que elas estão colocando a sua confiança? Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Como nós temos entendido essa relação com Deus no aspecto da esperança? Que conforme o ditado popular fala que a esperança é a última que morre, mas pela Bíblia a esperança não morre. Porque se a esperança morresse, era como se Deus tivesse morrido. Ou como se nós pudéssemos matar Deus, ou alguma coisa pudesse matar Deus. Isso não é possível, porque Deus é a verdadeira esperança. Deus é a revelação, né, na sua plenitude dessa esperança através de Jesus. Por isso que é importante, né, a nossa relação com o Filho de Deus, porque essa relação com o Filho de Deus é que permite que a gente realmente acesse essa esperança para os dias de hoje e para a eternidade. E tem um versículo da palavra de Deus, se você quiser abrir, às vezes o Arthurzinho vai projetar ali para nós, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, 15, se você não puder abrir, você vai ver aqui, a palavra de Deus fala assim, antes, né, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Amém, irmãos? Antes de mais nada, de qualquer coisa. Porque você observa aquele povo, eles tinham uma relação com Deus e algumas coisas que inclusive Deus mandou fazer, que a arca foi uma instrução de Deus, né? Não só a arca como outras coisas, mas aquilo acabou se transformando na vida deles como um elemento que substituía Deus na relação deles. Ao ponto deles acharem que diante de uma grande dificuldade, de uma grande batalha, ainda que contra um inimigo, não só deles, mas como de Deus, eles pudessem prevalecer pela simples presença daquela arca. Pela simples manifestação daquela arca no meio daquela batalha. Uma mentira. Uma mentira. O coração deles foi corrompido e foi se distanciando do verdadeiro Deus. E foi essa realidade que trouxe dificuldade e trouxe a possibilidade de eles passarem por aquela grande dificuldade. E aí ele diz assim, ó, o apóstolo Pedro, ele diz assim, estejam sempre
preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A razão da esperança que há em nós, que é Jesus, o Senhor, Pai, né? E Senhor das nossas vidas, aquele que realmente o quê? Nos conduz em triunfo, independente das nossas dificuldades. Essa realidade, ela tem que ocupar o nosso coração pela fé. Então a nossa confiança não pode estar, né, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso realizar, naquilo que eu posso alcançar. A minha confiança não deve estar nas circunstâncias, porque às vezes você olha as circunstâncias, elas estão muito adversas. Isso não pode significar para nós, né, motivo de desânimo, motivo de falta de alegria, motivo de falta de paciência, né, motivo de falta de empatia com a necessidade das pessoas ou conosco mesmo. Porque a nossa esperança não está depositada naquilo que o homem ou que o natural pode produzir. Mas a nossa esperança está depositada naquilo que Deus pode operar. Amém? Se depois, de uma forma assim também que você puder, eu recomendo isso, porque é importante. Depois você vai lendo 1 Samuel aqui, capítulo 4, para frente, 5, 6, você vai observar que o profeta Samuel, porque ele vai substituir o Eli, né? O Eli morreu aqui, 98 anos, conforme a gente falou. Samuel vai substituir o profeta, e uma das primeiras coisas que Samuel vai fazer, diante dessas dificuldades, sabe o que é, irmãos? Chamar as pessoas ao arrependimento. Você sabia que de vez em quando a gente precisa ser chamado ao arrependimento? É esquisito esse negócio nessa época, né? Falar assim, não, até tem música que fala para a gente não arrepender, tem música que fala para a gente não rever os nossos conceitos, né? Existe toda uma cultura doutrinária hoje, fala, gente, isso não é para você não, que negócio de arrepender, né? Que negócio de voltar atrás, que negócio de rever os seus conceitos. Hoje a gente tem uma sociedade onde as liberdades, né, elas estão caminhando para convencer as pessoas que não precisa. Mas, irmão, isso é mentira. E aí eu estou te falando aqui como irmão. Nós precisamos, talvez de maneira frequente ou talvez de maneira periódica, rever a nossa realidade e sermos levados muitas vezes ao arrependimento de fatos ou circunstâncias ou de caminhos que às vezes nós entramos para exatamente voltar para a presença de Deus. E eu estou te falando isso porque é Bíblia. E foi uma das primeiras coisas que Samuel, no seu ministério, né, logo após, depois você pode ler aqui no 5, no 6, porque apesar dos filisteus ter pegado essa arca vai virar uma encrenca lá para eles. Vai virar uma encrenca. Né, porque eu estou só contando uma parte aqui para vocês, né? A parte aqui da dificuldade de Israel, daquilo que Deus queria tratar com Israel, daquilo que Deus muitas vezes quer tratar com as nossas vidas, quer tratar com a nossa casa, mas Deus está presente, Deus estava cuidando deles. E a partir do que Samuel assume esse ministério, além de todas as dificuldades que essa arca traz para esse pessoal lá dos filisteus, depois você vai ler aqui, essa arca começa a dar tanto problema lá, que eles falam o quê? Vamos devolver esse negócio. Viu, irmãos? Vamos devolver esse negócio. Esse negócio virou uma encrenca aqui para nós, vamos ficar livres disso, devolve isso logo. Aí eu já queria saber com urgência que dia, que hora que eles podiam devolver isso. Certo? Mas o que Deus estava querendo tratar era exatamente o coração do seu povo, para que o coração do seu povo, da sua família, dos seus filhos, voltassem para ele novamente. E para isso, Deus instrui Samuel a chamar o povo ao arrependimento. Amém? Porque é nesse arrependimento, irmãos, que a gente cumpre o que que o apóstolo Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro, capítulo 3,15. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Amém? É disso que ele está tratando. Quando nós fazemos isso, Cristo vem e ocupa no nosso coração o lugar que lhe é devido, o lugar que é importante. Por isso que a gente é chamado de cristão. Sabe por que a gente é chamado de cristão? Porque Cristo tem que ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida não é o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a família,
o seu trabalho, o seu sucesso, a sua prosperidade, o seu dinheiro, os seus bens. Isso não é o centro da sua vida. O centro da nossa vida é Cristo. Amém, irmãos? Por isso nós somos cristãos. Porque nós entendemos pela fé que esse valor, esse fundamento, ele está estabelecido sobre o nosso coração de forma definitiva. Fundamental, né? Fundamental. Porque tem coisas na vida que são importantes, mas tem coisas que são fundamentais. E no contexto da fé, essa condição de Cristo nos nossos corações é fundamental. É dessa forma que a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. A partir daí, nós podemos caminhar. Se você abrir a palavra de Deus também lá em 1 Pedro 1,13, ele diz assim, se você não der conta de abrir, não tem problema, fica gravado, fica registrado, depois você pode conferir. 1 Pedro 1,3, fala assim, louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Amém? Que o seu coração essa manhã seja cheio de uma esperança viva. Amém, irmãos? Uma esperança que transcende a realidade humana. Às vezes a gente quer compreender muita coisa, sabe? Eu gostaria de compreender muita coisa. Mas, infelizmente, parece que Deus não tem compromisso em nos levar a compreender muita coisa. Ou explicar tanta coisa, né? Às vezes acontecem fatos ou coisas que a gente vê, que a gente não entende. Se a gente estivesse lá, podendo viver esse momento, que Israel estava passando essa vergonha, essa grande tribulação, certamente nós estaríamos sem entender nada. Como pode Deus permitir isso? Certamente, naturalmente seria assim. Mas talvez a gente, depois que a gente pode ver os relatos, a gente fala, agora eu entendi. Deus tinha um propósito. Deus queria, através dessa situação, produzir uma transformação no coração desse povo, para que eles pudessem voltar para o caminho, que é um caminho realmente que agrada o coração de Deus. Amém? E a partir daí, irmãos, depois você pode ir lendo. Grandes bênçãos, grandes vitórias, fatos assim, biblicamente maravilhosos vão acontecer, né, a partir desse tempo na vida desse povo. Infelizmente não é para sempre, porque o ser humano tem um problema, né? O ser humano tem um problema. A natureza caída, o pecado. Então nós temos que cuidar. Você já viu que você planta lá na sua casa, né? Não sei se você faz isso, eu e a Olímpia, nós estamos morando em apartamento. Aí ela inventou de fazer uns vasinhos de planta, lá, uns negócios lá. Gente, que negócio complicado. Dá erva daninha, onde você nem semeou erva daninha. Dá mosquito, dá bichinho, dá uns pulgãozinhos lá, que aquilo é, sei lá, né? Não morre. Você compra os negócios lá na loja de semente lá para matar aquilo. Não mata, assim, ele some um pouco, aparece de novo. Ela plantou morango lá para os meninos ver, para os netinhos ver os moranguinhos crescer. Começava a crescer e os bichinhos tomavam conta. Sabe o que é isso, irmãos? É terra, natureza caída. A gente tem que fazer um esforço, sabia? Para poder se manter naquilo que é o propósito de Deus, para manter o nosso coração limpo, para perseverar naquele caminho que Deus tem para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa, porque todos os dias o natural vai tentar interferir no sobrenatural de Deus. Então, quando você cuida do seu coração, quando você cuida da sua relação familiar, quando você cuida da sua relação com a sua esposa, com as pessoas que você tem ao seu redor, com as pessoas que você ama, quando você cuida com a relação até com os seus inimigos, você está cuidando. Né? Porque a Bíblia até fala, né? Não pague mal com mal, mas pague o mal com o bem. Então, na relação com seus inimigos, é melhor você pagar o mal que ele te faz com o bem. Porque isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. É nisso que você é santificado. É nisso que você é abençoado. Tratar as coisas dessa forma. Cuidado de Deus com a nossa vida. É natural. Então, a gente tem que entender essa realidade
e realmente viver segundo essa esperança viva. O apóstolo Paulo também, né, da tribo de Benjamim, em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, quando te perguntarem, irmãos, para nós, a esperança nunca morre. Amém? Talvez você está passando uma circunstância adversa, difícil, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja psicologicamente falando, emocionalmente falando. Às vezes você está passando uma dificuldade, uma tribulação, uma doença, uma dificuldade financeira, a dificuldade de realizar às vezes um projeto, um sonho, um plano. Não desanime. Confie, espera e creia. Tendo essa esperança no seu coração, certamente no momento oportuno, Deus vai manifestar a sua direção e a sua resposta. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Deus é Pai. Deus é Pai. E para nossa alegria e para nossa satisfação, não é igual os pais humanos, que por mais cuidado que tenham, são falhos, erram, têm dificuldades, têm limitações. Mas o Deus que é o nosso Pai, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar. Na sua palavra, Ele diz, inclusive, que quando a gente era substância informe, Ele já sabia o nosso nome e já conhecia todos os dias da nossa vida. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai. Amém? Então você pode guardar e sustentar a sua vida segundo essa esperança, para que a manifestação dessa graça, dessa maravilhosa graça, possa realmente ocupar o seu coração 100% em todo tempo, em todo lugar. Muitas vezes as circunstâncias não estão indicando situações muito favoráveis. Mas na medida que você confia e espera, Deus traz uma resposta, Deus traz uma direção, e certamente essa direção vai ser algo maravilhoso para a sua vida e para as nossas vidas. Amém? E eu queria só encerrar aqui com o último versículo, é muito conhecido. Ele diz assim, ó, esse eu queria que você abrisse, por favor. Ele está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, depois de Jeremias um pouquinho, depois de Salmos, né? Se você não estiver muito habituado aí. Aí tem um livro de Jeremias, depois vem Lamentações de Jeremias. E se você quiser marcar na sua Bíblia, tá bom? Não é pecado, mas é para a sua edificação. A palavra de Deus fala assim, olha, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo, a partir do versículo 22. Ele até é muito conhecido. Fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Versículo 26, olha que coisa maravilhosa para a nossa vida. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Sabe por que é importante isso? Você presta atenção nisso. Se aquele povo, conforme essa historinha que a gente ouviu aqui agora, se o coração deles estivesse realmente em Deus, esperando em Deus, segundo as suas misericórdias, em silêncio, deixa eu te falar uma coisa, certamente Deus teria dado vitória para eles. Porque Deus não é um Deus que precisa usar a espada para poder nos dar vitória, viu, irmãos? Deus não precisa. Como Deus deu várias vitórias para Israel sem eles levantarem uma arma. Está na Bíblia.
Tá bom? Como Deus abriu um mar para que eles passassem onde um homem não pudesse fazer aquilo. Como Deus livrou eles de uma nação como o Egito, tão poderosa e tão militarizada, como Deus livrou eles. Porque Deus estava operando na confiança, no silêncio e na esperança daquele povo. Amém? Então a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Contra coisas que muitas vezes, e certamente sozinhos, nós não vamos dar conta. Mas Deus é conosco. Isso é que tem a ocupar o nosso coração e a nossa esperança. Amém? Então, às vezes, você vai falar assim, a pessoa fala, você não vai fazer nada? Deixa eu te falar um negócio. Quando a gente espera em Deus, às vezes é melhor não fazer nada mesmo. Viu? Porque aquele povo ficou ansioso e precipitado em fazer algumas coisas. Olha no que deu. Morreu 5.000. Ficaram mais ansiosos um pouquinho e precipitados em fazer outras. Morreu mais 30.000. Aí não dá, né, Marquinhos? Poderiam ter economizado muita vida, muita tristeza, se aquele povo tivesse se ajoelhado, buscasse a presença de Deus e confiasse nele. Deus teria respondido diferente. Era isso que Deus estava querendo ensinar para eles. Amém? Se você for continuando lendo depois você me conta. Né? Você vai entender o que nós estamos falando aqui. Quando a gente corrige o nosso coração, Deus corrige a nossa vida. Fala para quem está do seu lado aí. Quando Deus corrige o nosso coração, Deus corrige a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Amém? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pelo privilégio da gente estar aqui mais uma manhã com tão grande quantidade de testemunhas de filhos e filhas do Senhor, para ouvir da tua palavra, para sermos edificados segundo a tua promessa para as nossas vidas. Que o Senhor possa ocupar no nosso coração o devido lugar e o valor que o Senhor tem. Que a nossa mente possa entender e a nossa alma realmente possa revelar, conforme a tua palavra diz, a esperança que ocupa as nossas vidas. E isso possa manifestar na nossa vida em alegria, em direção, em presença da tua glória e da tua manifestação sobre cada um de nós, a cada dia e a cada momento. Que o Senhor possa, ó Pai, essa manhã também, aproveitando esse momento. A gente sabe que muitos que estão nos ouvindo podem estar passando por uma tribulação, por uma dificuldade. Mas antes da gente olhar para essa tribulação e para essa dificuldade agora, nós queremos lembrar o nosso coração, o nosso próprio coração, que a nossa esperança não é uma esperança humana, terrena, maligna, mas a nossa esperança é o Senhor. E segundo essa esperança, nós entregamos, nós confiamos ao Senhor a solução, a resposta, a direção que o Senhor vai trazer, de forma que seja manifesto, ó Pai, o teu poder e a tua cura, o teu livramento, a tua libertação e a tua vida sobre a nossa vida. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Aleluia. Quem veio preparado para trazer o seu dito?